Queridos, mês de maio é o mês da família e Deus colocou no meu coração estar pregando todo domingo de maio sobre família. E assim farei, inclusive no próximo domingo já tem a temática, então a palavra que Deus há muito tempo atrás já havia me dado, e o tema é tal pai, tal filho. Então vem aqui domingo pela manhã, domingo que vem, para você ter esse entendimento, biblicamente falando, tal pai, tal filho, filho de peixe, peixinho é? Será que é assim na palavra de Deus também? Mas eu quero ministrar hoje sobre um lar abençoado. Quem quer um lar abençoado aqui? Diga glória a Deus. Amém. Todos nós, né, queridos? Só um louco vai dizer que eu quero um lar amaldiçoado. Nós queremos um lar abençoado, mas o nosso querer por si só não define ele como abençoado ou não. Tem princípios que precisam ser seguidos. Mas eu louvo a Deus quando Josué, lembrando de Josué, último capítulo de Josué declara com muita firmeza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, o patriarca, Josué, o homem realmente que liderava a sua casa, a sua família, ele, como líder espiritual da sua casa, ele declara: a minha casa vai servir a Deus. Com todas as dificuldades, com todos os problemas, ele declara. Atos 16:31, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, há poder nas palavras, queridos. Então eu declaro: minha casa será um lar abençoado, porque casa é uma coisa, lar é outro, amém? Uma casa tem várias, mas um lar, e desse lar se tornar realmente um lugar abençoado, isso passa obviamente por Deus, mas sem dúvida a partir dos meus papéis serem bem definidos, conhecidos e executados. Quando eu falo papéis, eu falo do papel do homem, da mulher e dos filhos. Eu quero ministrar sobre pais, eu quero ministrar sobre filhos, obviamente vou entrar em casamento, e assim Deus vai falando aos nossos corações nesta manhã. Mas nesse lar abençoado, queridos, hoje eu vou colocar versículos na tela, tá bom? No LED. Então, glória, aleluia, bota mais, pastor. Vai orando aí. Eu sei que no seu índice estava, poxa, transforma o coração do pastor. Pastor é duro, pastor, é muito antigo, pastor. Então, eu não digo que eu estou mudando, eu digo que eu estou num processo de mudanças. Calma, gente, o processo pode ser muito longo, tá bom? Eu tenho uma cisma com passar versículo na tela, queridos, porque pelas igrejas que eu visito, em que há esse costume eu não estou aqui de forma alguma combatendo, até porque seria dar murro em ponto de faca, porque a tecnologia está aí, mas pelo que eu vejo em alguns lugares, ninguém leva a Bíblia. A Bíblia se tornou inócua, ou pelo menos não operante durante os cultos. Por quê? Para que eu vou levar a Bíblia, se o texto está na tela? Mas eu sei que meus filhos falam muito que o pastor, pai, você está muito antigo, não é assim. Então, continue orando aí, tá bom? Continue orando por esse propósito, quem sabe. Mas hoje eu vou passar no LED, por quê? Porque eu quero trazer alguns versículos no original, no hebraico, então eu vou trazer aqui algumas definições, e aí eu acho que fica mais didático a todos lerem realmente também no hebraico, para nós termos um entendimento melhor, ok? Só por isso, não se empolguem, tá bom? Mas nesse lar abençoado, queridos, eu coloquei aqui o próximo slide, por favor. Nesse lar abençoado, começa com os pais. Então não tem como eu começar um lar abençoado se não vier de cima para baixo. A bênção sempre vem de cima para baixo. Amém? Vem da autoridade espiritual, Deus primeiro, cabeça sobre Cristo, sobre nós e sobre toda a família. Então os pais devem ser encorajados, devem ser incentivados, devem ser provocados por Deus, por fazer esse lar abençoado. A família é um projeto abençoado de Deus, amém, queridos? E todo projeto de Deus é ousado, é muito ousado. Queridos, família é um projeto ousado. Família é um projeto que, se for levar para o racional, você diz, não vai dar certo. Se você for pensar dois homens, culturas de dois homens e mulheres, obviamente, queridos, amém? Um casal, hoje a gente tem que deixar muito claro essas coisas, mas nesta família, entre um homem e uma mulher,
duas famílias, duas culturas, dois costumes, dois pensamentos distintos, e você colocar dentro da mesma casa e fazer daquela casa um lar, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, é um projeto ousadíssimo, é um projeto que tem riscos inúmeros riscos. Eu trabalho, queridos, no Tribunal de Contas do Estado, e o meu trabalho basicamente, eu dou aula também sobre sistema de controle interno. E o que é um sistema de controle interno? É você municiar o órgão público de controles. Você controla o quê? Controla riscos. Você não controla aquilo que já aconteceu, porque já aconteceu. Então, você controla riscos, você mitiga riscos, você propõe medidas para diminuir ao máximo o risco daquele problema acontecer. Então, a nossa vida é assim. Nós já nascemos mitigando riscos, para que os problemas não ocorram em uma proporção, e família é isso. Então eu tenho que mitigar os riscos. E quando eu não entendo o meu papel como homem, o papel da mulher, como esposa, e meu papel como marido, acaba ocorrendo sobreposições de funções, vamos dizer assim, de papéis sendo um sobrepondo ao outro, há uma mistura de papéis. E, queridos, antes de tudo, Gálatas 3, não precisa botar na tela, nem está na tela aqui, mas fala que destarte não há homem nem mulher, escravo nem liberto, judeu ou gentio, todos nós somos um em Cristo Jesus. Não há acepção de pessoas, não há distinção entre homens e mulheres. Nosso artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, ok, queridos? Mas o mesmo artigo 5º da lei, da nossa Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, vai dizer também, por exemplo, algumas distinções entre homens e mulheres. Mulheres, por exemplo, se aposentam mais cedo. Você pode dar um glória a Deus aí, mulher? Você se aposenta mais cedo. O homem se aposenta mais tarde. Porque o legislador constituinte, quando ele fez a Constituição, ele entendeu que a mulher tem N trabalhos. Além do trabalho secular, ela é mãe. E mãe, queridos, é o maior ofício, maior dádiva que uma mulher pode ter. Então, o maior trabalho é a maternidade. Então, quando eu olho tudo isso, eu vejo não apenas o nosso legislador constituinte fazendo essa distinção. Pastor, mas o senhor acabou de falar que homens e mulheres são iguais. São, mas papéis distintos. A própria lei já diz isso. Isso se chama isonomia. Existe a isonomia formal, todos são iguais perante a lei, e existe a isonomia material. Eu sei, homens têm papéis distintos das mulheres e direitos, assim como toda a lei. Assim também é na palavra de Deus, queridos. O que nós queremos analisar e meditar nesta manhã um lar abençoado passa por pais que entendem seus papéis definidos na palavra de Deus. Amém? Se eu entendo meu papel enquanto homem, se você entende seu papel como mulher, você vai entender, realmente vai procurar fazer do seu lar um lar abençoado. Mas Deus, quando coloca essa família, a família é algo, projeto de Deus de abençoado, Deus coloca num jardim, né, queridos? Lá no Éden quer dizer delícia, um lugar, uma delícia, um lugar aprazível, lá entre o Tigre e o Eufrates, hoje, atual Irã, Iraque, naquela localidade, normalmente as sociedades nasciam entre os rios, por motivos óbvios, ok, queridos? E ali foi o Éden. Deus coloca o homem ali, projeta o homem começa ali a sua família, a família começa a crescer naquela região fértil, chamado crescente fértil, por causa da lua, é um símbolo de uma lua crescente, então, e além fértil por causa dos rios, nesse lugar. Sumérios, acadianos, ali toda a cultura, toda a cultura nasceu ali, sociedade nasceu ali, queridos. Então, mas Deus tinha um projeto para essa família, de ser um lar abençoado, de famílias serem abençoadas, filhos abençoados, gerações abençoadas, gerações que o conhecessem e caminhassem com ele. Amém, queridos? Mas eu quero o próximo slide, por favor, queridos. Eu vou começar com um assunto, para falarmos sobre papéis. Eu vou falar sobre um nome que dói às vezes no ouvido, né, queridos? Chamado submissão. E submissão tem, quando você lê essa palavra, você já toma pelo lado pejorativo. Você já toma como um lado de inferioridade, de subverniência, de inferioridade. E quando nós queremos desconstruir esse conceito errado, errôneo, em que a sociedade procurou pegar esse nome para trazer e distorcê-lo do contexto da palavra de Deus e atingir as famílias,
atingir as famílias. Quando você fala de submissão, automaticamente tentam distorcer esse nome chamado submissão. Mas Efésios capítulo 5, versículo 21, eu estou atrapalhando aqui, estou no meio do slide, né? Acho que eu fiz de propósito, então isso é bom, que você lê sua Bíblia também. Lê aqui na Bíblia. Não dá para jogar para cima não, né, gente? Bom, vamos lá. Submissão mútua. Efésios 5, 21, 22 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio, como ao... Por que eu botei o título submissão mútua? As mulheres não ficaram felizes não com esse título? Mulher pode dar um glória a Deus aí? Submissão mútua. Eu sei que muitas pessoas vão, pastor, que ideia é essa sua de submissão mútua? Está no texto. O texto começa em Efésios 5, 21, sujeitando-vos, ali no grego, que você lá já entendeu, já leu, já sabe o que está escrito ali no grego. No grego quer dizer hipotasso. Hipotasso é sujeição, como está ali no nosso português, ok? Mas quando a gente continua no versículo 22, as mulheres sejam submissas. Ah, pastor, submissa é diferente de sujeitando-se. Não, no grego é a mesma coisa. Se fôssemos ler no grego, hipotasso também. Então, se eu tenho que ser hipotasso, sujeito a todos, e mulheres também sujeitas aos seus maridos, ok, então a submissão é mútua. É mútua. Amém? O que é submissão mútua? Cada um no seu papel, queridos. É tão fácil entender isso. Não existe nenhuma subverniência, não existe nenhum papel inferior, existe papéis distintos, só, apenas. Então, submissão, essa palavra hipotasso, é para todo e qualquer relacionamento e também para o relacionamento entre casal. Então, eu tenho que ser submisso ao meu irmão. No papel que o meu irmão age, eu tenho que me submeter, cada um no seu quadrado. No papel que a minha chefia age, eu não preciso me meter, é a posição dela, cada um na sua missão, cada um no seu hipotasso, cada um no seu submissão, abaixo da missão de alguém. Se você entender isso, queridos, todos estarão submissos, todos. Sempre vai ter alguém acima de uma missão sua e você abaixo de uma missão de alguém. Amém, queridos? E assim o reino de Deus anda, cresce, as famílias são abençoadas. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, submissão mútua é você entender isso. Olha o que diz o texto ainda. Hipo quer dizer sob, tasso quer dizer organizar, ordenar, dispor. Então, esse hipo é sob, é abaixo. Então, abaixo de uma organização, abaixo de uma missão, vamos dizer assim. Então, submissão é isso, é abaixo de uma missão. E nós entendemos que todos nós estamos debaixo de uma missão de alguém. Todos, menos Cristo. Amém, queridos? Todos nós estamos debaixo da missão de Cristo em nossas vidas e assim o reino de Deus cresce. Então, ser submisso não é uma questão apenas da esposa para o marido. O marido tem que ser submisso à sua esposa, porque a submissão é mútua. Pastor, que é isso? Sim, é só entender que eu respeito a missão da minha esposa, ela respeita a minha missão. Por vezes vão estar entrelaçadas, isso é óbvio. Por vezes elas vão se relacionar, né? Por vezes, e muitas vezes, elas vão ser intercambiáveis, isso é óbvio. Amém? Mas na sua essência eu tenho o meu papel, e na essência dela, ela tem o papel dela, e aí eu me submeto e ela se submete. Amém, queridos? Então você pegar o termo submissão, trazê-lo apenas para o português, não entender o original do grego, e não entender o contexto, a gente chama isso de interpretação teleológica, né? É a interpretação do contexto todo, da Bíblia toda. Então você vai enxergar em todo momento, todos nós, sujeitando-vos uns aos outros, como diz Efésios capítulo 5, versículo 21. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, seja submisso à sua esposa, homem. Mulher, esposa, seja submissa ao seu marido. Amém? Eu esperava agora uma salva de palmas das mulheres, um glória a Deus, um sapatear, um falar em línguas, Bom, queridos, vamos lá. Próximo ponto. Missão do homem. Então, eu quero entrar sobre a missão do homem. E, basicamente, queridos, eu traduzo numa palavra só. Proteção. Homem protege. Homem protege. Sinônimo para masculinidade. Proteção. Proteção. A mulher deseja
ou deveria, e eu sei que eu estou falando aqui, pregando contra uma série de ideologias, uma série de vertentes que se contrapõem, têm se levantado, tentando se contrapor a isso, né? A chamada masculinidade tóxica, né? Existe agora essa expressão. Na minha opinião, essa expressão não existe, porque masculinidade, ela é sadia sempre, queridos. Só que eu tenho que entender o que é masculinidade. E aí, para entender masculinidade, eu tenho que ler a Bíblia. Aí eu entendo o que é masculinidade. Então, masculinidade tóxica, para quem conhece masculinidade bíblica, não existe isso. Amém? A masculinidade é sadia sempre. Trazer essa questão tóxica é você tentar trazer o feminismo com um contraponto do machismo. Então, o feminismo quer dar um contraponto ao machismo, mas a masculinidade não é machista, tóxica. A minha masculinidade é bíblica e nós vamos ver isso no texto. Proteção, queridos. A missão do homem é proteger a sua esposa. Olha o que diz o texto, Efésios 5, 25, você conhece tão bem. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor de Cristo, que nós muitas vezes simplificamos em morrer, ele morreu por nós. É isso que o homem tem que fazer, morrer pela mulher, sem dúvida. O amor, a proteção que eu tenho que ter pela minha esposa é de, se necessário for, morrer, inclusive, por ela. Amém? Me colocar no lugar dela, sem dúvida. Mas o que foi esse amor de Cristo? O que foi essa morte de Cristo na cruz por mim e por você? Primeiro foi física, queridos. Jesus morreu? Morreu. Se nós falamos que ele ressuscitou, é porque ele morreu. Então, Jesus, de fato, ele faleceu. Ele morreu. Então, quando eu olho para isso, queridos, Jesus sofreu no corpo, para que você tivesse um dia um corpo glorificado. Para que um dia teu corpo fosse, quando Deus te chamar, você vai ter um corpo glorificado, um corpo novo. Amém? Mas não foi apenas no corpo que Jesus sofreu na alma na cruz. Jesus sofreu na cruz. Jesus estava amargurado, tenso demais. A cruz trouxe abatimento emocional sobre o homem Jesus. E Jesus ali sofreu bastante na sua alma, para que hoje, João 16, 33, nós possamos falar: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Ele sofreu na alma para que você tivesse ânimo bom hoje, para que você tivesse vigor hoje, para que você tivesse sua mente sadia hoje, em nome de Jesus, amém? Mas ele morreu também, ele foi afetado também muito no lado espiritual. Como assim, pastor? Deus morreu? Não vou falar sobre Nietzsche, não, que fala que Deus morreu, né? Não, claro que Deus não morreu, amém? Mas o homem Jesus ali morreu. E quando ele está na cruz, ele fala o seguinte: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, no espírito, houve um desligado, filho com o pai, porque ele estava levando o pecado de toda a humanidade, não há comunhão, pecado com Deus. E naquele momento, há um desligamento espiritual do filho em relação ao pai. E Jesus, homem, sofre, sente na pele, sem merecer, o distanciamento do pai. Queridos, é o único momento entre tantos que a gente, é o único momento que a gente enxerga essa humanidade, esse desligamento do filho com o pai. É o único momento. Jesus fala: Deus meu, você vê Jesus chamando ele de pai, mas nesse momento é Deus, demonstra uma distância. Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus fez isso e sofreu no seu espírito, por quê, queridos? Para que hoje nós pudéssemos falar o que está em Efésios 2, versículo 1. Outrora andávamos fora da palavra, como filho das trevas, mas hoje nós somos filhos da luz. Amém, queridos? Nascemos de novo. Então, abalado no espírito, para que nós tivéssemos um espírito renovado, vivificado, novo. Amém, meus amados? Então, tudo que Cristo fez, essa proteção que ele fez na cruz, é para que nós tivéssemos hoje vida e vida em abundância. Amém? Essa é a proteção que eu tenho que dar para minha esposa. Proteção física, sem dúvida. Lute pela sua esposa, amém? Proteja em todos os momentos. Na alma, sentimentos. Cubra a sua esposa nos momentos difíceis, duros, de tristezas. Às vezes você vê um homem e um momento difícil que acontece, o homem está chorando. Nada contra o homem chorar, queridos. O homem não só pode, como deve chorar. Amém? O homem deve chorar. Mas chora, limpa a lágrima depois e resolve o problema.
Isso é homem, queridos. Chorou, limpou a lágrima, resolveu o problema. Agora tem homens que às vezes ficam chorando e não saem daquela lamúria. E a mulher se levanta e resolve o problema. Isso é deixar de proteger a sua esposa emocionalmente. Pastor, espiritualmente, eu entendo, queridos, que eu fui salvo por Cristo através da minha esposa pregando para mim. Para mim. Na faculdade pregando a palavra para mim, e eu relutando, até que um dia não deu mais, e aí eu entreguei minha vida para Jesus. Então minha esposa foi peça fundamental na minha salvação, depois de Cristo. Mas, homem, você, espiritualmente falando, protege a tua esposa como? Conhecendo no mínimo a palavra igual a ela. Tendo comunhão com Deus, no mínimo, igual a dela. Se possível, conheça mais a palavra do que ela. Na verdade, deve ser assim. Amém? Sua família são as suas primeiras ovelhas, homem. Amém? Você que ministra. É claro que todos oram, todos ministram, amém, queridos? Mas eu, como homem, se eu tenho que proteger espiritualmente, como é que eu vou saber menos da palavra? Como é que eu vou ter menos comunhão com Deus que a minha esposa? Não existe, queridos. Por vezes, às vezes eu recebo alguns casais, alguns homens, algumas famílias, e eu vejo realmente que Deus tem um chamado na palavra, em outras áreas também, e eu vejo a esposa um pouquinho na frente dele. Eu seguro um pouquinho a esposa para deixar o marido passar. Tem que passar à frente, espiritualmente, porque ele é o cabeça da casa, ele é a liderança espiritual. Como que ele vai liderar, dar direção, se ele não tem esse posicionamento na sua casa? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, proteger isso, queridos. Proteger também financeiramente. Dá um glória a Deus aí, mulher. Amém? O homem tem que proteger financeiramente a casa também. Amém? E os homens, podem dar um amém aí? Amém, amém. Tem que haver a proteção em todos os sentidos. Amém, queridos? É corpo e alma e espírito. É a proteção em todos os sentidos. Financeiramente também. Não estou falando de quem ganha mais ou menos não, queridos. Não estou falando sobre isso. Mas com bom você casar com um homem que ele saiba administrar a casa. Quão bom é você deixar os problemas da administração da casa, deixa ele trabalhar. Deixa ele se esforçar. Mulher, deixa ele trabalhar. Deixa ele se esforçar. Eu sempre falo isso, né, queridos? Porque no Éden, em Gênesis capítulo 3, quando Deus vai fala sobre a mulher, sobre o homem, ele fala para o homem, do suor do seu rosto, você vai tirar o seu sustento. Agora as mulheres estão querendo pegar essa maldição que Deus deu para o homem. Eu estou liberando. Quem? Né? Porque assim, queridos, todos devem trabalhar. Só você ler o último salmo, você vê a mulher, a palavra da mulher auxiliadora, da mulher trabalhadora, da mulher que é mãe. Lindo o último salmo da Bíblia. Perdão, o último provérbio da Bíblia. Mas o que me chama a atenção, queridos, nisso tudo, é que todos devem trabalhar. Mas quem tem que trabalhar mais? É o homem. Deixa ele ralar. Ah, estou cansado. Graças a Deus. Porque homem descansado é terrível. Homem tem que chegar cansado em casa. Isso. Maravilha. Aí você vai ajudar o seu marido, sua esposa. Você vai chegar mais tranquilo. Você vai orar para ter um trabalho meio período. Mas deixa ele virar à noite. Não tem problema virar à noite não, queridos. E quando eu estudava para vestibular, então, virava à noite. Não tinha problema não. Porque eu tinha um desejo, queridos. Eu tinha um foco. E meu foco é abençoar minha casa, minha família. E você vai se esforçar, você vai se esmerar de todas as formas para trazer provisão para a tua casa. Amém? Provisão financeira, emocional e espiritual. Quão bom você encontrar e colocar nas mãos do seu marido toda a administração da casa. Ai, o que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar a conta da luz? Deixa seu marido pensar na luz. Ah, pastor, mas sou eu que pago tudo. Olha, você pode fazer o que quiser. Inclusive, você pode deixar seu marido parado em casa e trabalhar por ele. Mas dá para ele pagar tudo. Eu não estou falando sobre divisão de pagamentos, não, queridos. Cada um divide na sua família como você quiser. Mas a preocupação de administrar a casa, deixa ele tomar frente. Faz bem para o homem. O homem foi feito para proteger a casa, a família. E quando isso é tirando, tem uma geração sendo criada aí de homens que não saem de casa. Para que eu vou sair de casa? Né?
Para que eu vou construir família? Hoje a mulher, hoje o homem já não tem aquela desejo de construir um lar, uma casa. E cada vez mais postergando qualquer compromisso mais sério. Porque ele quer ficar 40, 50 anos debaixo da casa da mãe, comendo e bebendo de graça. E sentado no sofá. Então, queridos, quando eu vejo esse texto, quando eu vejo essa proteção, essa masculinidade que nós precisamos procurar. É essa postura de homem, esse papel de homem. Amém? Próximo slide. Olha aqui de Efésios 5, 28, 30. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio... Se você entender que você é uma só carne com a tua esposa, e em sendo uma só carne, ela faz parte do teu corpo, você vai começar a tratá-la bem. Porque o texto diz, olha, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, a analogia sempre vai ser, homem, qual a analogia que você vai ter sobre a tua postura? Cristo. O que Cristo fez pela igreja? Morreu, se doou, ensinou, cuidou, alimentou. Essa analogia que o homem tem que ter. Essa é a referência de masculinidade que o homem tem que ter. Cristo. É tudo que ele fez por mim, por você, por todos nós. Esse é o alvo, essa é a referência. Então, se você é com a sua esposa uma só carne, ela faz parte do teu corpo. E ninguém odeia ou machuca o seu corpo. Amém, queridos? E mais, abra um parênteses. Se exacerbar, ou se a falta de conhecimento da palavra, do que é masculinidade, se tornou em violência, queridos, eu já falo isso há muito tempo, quem me conhece. Se há violência em casa, seja do homem para a mulher, da mulher para o homem, delegacia. Ah, pastor, vou orar. Ora e ele na cadeia. Ora para ele se converter na cadeia. Me chama como testemunho que eu vou na mesma hora, eu vou na delegacia denunciar esse homem. Ou essa mulher. Mas não se permita. Ah, mas fui orientado para continuar orando. Ore com ele preso. Ore com ele na delegacia. Ore com ele cumprindo pena. Lá tem culto. Nós já fomos, já pregamos na delegacia. Tem culto. Ele vai se converter lá. E quando ele se converter, se ele quiser voltar, queridos, aí você pensa se o recebe de volta ou não, queridos. Perdoar é uma coisa. Manter intimidade é outra. Eu perdoo, eu posso perdoar, você pode perdoar qualquer um. Agora, manter aquele vínculo que você tinha antigamente, isso você não é obrigado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, meus amados? Então o homem tem que proteger a sua esposa como seu próprio corpo. E a missão da mulher? A missão da mulher, queridos, é tão especial, que Efésios 5, 28, 30 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora no hebraico, queridos, quer dizer Ezer. Ezer quer dizer auxílio, quer dizer ajuda, quer dizer socorro. Pastor, o senhor está falando então que a missão da mulher, dentre tantas outras, eu estou falando missão lato sensu, a missão principal, e tem outros, obviamente, várias outras vertentes a partir dela. Mas na essência, a mulher, ela é auxiliadora do seu esposo. Aí quando você lê, e quando você escuta isso, eu sei que você não está falando, mas você está sentindo. Você fala, poxa, auxiliar. Poxa, eu queria... Não, auxiliar é pouco. Você vai entender diferente isso no hebraico hoje. Amém? A preciosidade que é auxiliar o seu esposo. Queridos, olha que coisa linda. Missão da mulher. Eu botei ainda o texto aqui no hebraico, que é no Strong, que é o Ezer, que é a mulher, é ajuda, auxiliadora, ajudar, socorrer. Mas olha que coisa mais linda ainda. Salmo 70, versículo 5. Olha o que Davi diz nesse salmo. Eu, porém, estou angustiado e necessitado, apressa-te em meu favor. Ó Deus, tu és meu auxílio, meu auxiliador, Ezer no hebraico, e o meu libertador, Senhor. Não te demores. Olha que coisa linda, queridos. A mesma palavra auxílio, Ezer, da mulher para com o homem,
é a mesma palavra Ezer que Deus para conosco, de auxílio a nós. Ou seja, esse Ezer não tem nada diminuto em relação ao homem, porque senão você vai dizer que Deus é inferior a você. Assim como Deus é Ezer, a mulher é Ezer. Assim como Deus auxilia, a mulher auxilia. Pastor, interpreta isso melhor. Em outras palavras, queridos, Ezer é o auxílio que só aquela pessoa pode dar. Ezer, só Deus pode dar conosco. Ezer, em casa, só a mulher pode dar para o seu esposo. É um auxílio que não tem, ninguém pode dar no lugar dela. Esse auxílio é precioso, queridos. Quando eu leio e faço essa leitura, quando eu tenho esse entendimento, meu Deus, o mesmo Ezer que eu sou para o meu esposo, Deus é comigo. É um auxílio precioso, queridos. Amém? É um conselho, é a melhor conselheira que você pode ter, é a sua esposa. O melhor lugar onde você pode chorar é com a sua esposa. O melhor lugar onde você pode abrir o seu coração é com a sua esposa. O melhor auxílio que você pode receber é da sua esposa. Inclusive, como dois andarão juntos se não houver acordo? A melhor decisão do homem é a decisão acordada. A melhor decisão e não é aquela acordada que às vezes alguns líderes de casais falam, que dá uma raiva, mas fala assim, lá em casa sou eu que mando. Sim, senhora. Feio, antibíblico, às vezes a gente ri, mas não tem, é triste ouvir isso. É triste ouvir isso. Primeiro que uma família e uma casa, queridos, nós procuramos sempre o acordo. O acordo, sempre. Agora, tem decisões, você vai concordar comigo. Todas as decisões que você toma na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, são acordadas? Pode até ter tentado o acordo, mas surgiu um consenso? Muitas não, queridos. Muitas não. Algumas não, vamos dizer assim. Amém? Deixe o homem decidir. Deixa ele. Responsabilidade dele. Se a bomba estourar, é com ele. A liderança espiritual, queridos, não é só o bônus, não. É o ônus de ser cobrado. Nosso antigo pastor Tadeu, ele sempre diz isso. Parafuso se aperta pela cabeça. E aí, cabeça? Deus vai te apertar, homem. Deus vai te apertar. Aconteceu um problema lá em casa. Culpa do homem. Por quê, pastor? Aconteceu um problema de uma empresa. Queridos, sempre quem vai ser responsabilizado vai ser o líder máximo. Ele vai ser responsabilizado. O dano vai vir sobre ele. Assim também qualquer relacionamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então esse auxílio, esse Ezer, queridos, só aquela pessoa pode dar. Não existe outra. Eu louvo a Deus porque não existe outra pessoa para me ajudar no que eu preciso, que não seja minha esposa. Você em relação à sua. Amém? Glória a Deus, igreja. E cada um no seu papel. Eu protejo, minha proteção ela é auxiliada, ela é ajudada, ela é abençoada, eu sou incentivado. A maior encorajadora do homem é a sua esposa. Encoraje seu marido. Amém? Por mais que você veja falhas, dificuldades em algumas áreas, encoraje-o. É uma das linguagens de amor, né? Encorajamento. E homem, proteja. No momento difícil, esteja ao lado da sua esposa, né? Acompanha em todos os momentos. Amém? Glória a Deus ou não? Glória a Deus. Efésios 6, versículo 1 e 3, queridos. Eu vou entrar agora na parte dos filhos. Amém? Amém, filhos? Amém, eu também sou, você também é, todos nós aqui somos, né? Filhos, obedeçam aos seus pais pois isto é justo. Primeira coisa, queridos, é justo obedecer pai e mãe. Por mais difícil que seja. Eu sei, eu era terrível, né? Então, eu sei. E hoje eu sei muito mais. E eu falo para os meus filhos, olha, vocês não vão entender agora, mas eu tenho certeza que no futuro vocês vão reproduzir o que eu estou fazendo. Porque agora não dá para entender, mas mais tarde vocês entenderão. Tem atitudes que a gente não pode tomar apenas pensando em nós. Eu sempre digo, queridos, a partir do momento que Débora nasceu e logo em seguida Mateus, eu me tornei mais crente.
Eu me converti um pouco mais. Como assim, pastor? É claro que eu estou brincando, né? Mas em que sentido? Queridos, agora não é só sobre mim. Agora é só sobre eles também. Se eu cair espiritualmente, eles caem espiritualmente. Se eu pecar, eles vão olhar para mim e vão... Poxa, que pai é esse? Que pastor é esse? Que homem é esse que sobe num púlpito para pregar alguma coisa? Em casa é outro. Então a responsabilidade, eu falo de mim, mas eu poderia falar... Fale na sua área também, em qualquer área. Como pai, como mãe. Amém? Nós somos referência para os nossos filhos. E nossos filhos, é justo eles nos obedecerem. Mas o texto diz, filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Então, antes de você requerer a obediência do seu filho, que você viva no Senhor. Antes de você querer que seus filhos sejam justos e obedeçam a ti, homem, pai, mãe, que vocês sejam exemplos no Senhor. Porque a Bíblia diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Porque se seus pais virarem para você e falar, vamos nos prostrar diante de uma imagem e adorá-la, você, filho, vai dizer o quê? Você vai dizer Salmos 115. Olha, eu não vou me prostrar diante de imagem, tem olho, mas não fala, boca, mas não fala, olho, mas não vê, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, e se tornam semelhantes a eles, aqueles que dão culto a essas imagens. Então não precisa obedecer se algo vai ferir a minha espiritualidade, minha comunhão com Deus. Se meu pai chama, olha, vamos agora, né, vamos consultar mortos. Levítico 16 vai dizer que isso é necromancia, culto aos mortos, invocação de mortos, não agrada a Deus, pecado. Então, existem determinações dos pais, obviamente, que seus filhos não precisam estar submissos. Obviamente, mas o texto diz, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. E, queridos, essa obediência, ela óbvio que no início não é para o filho, não é aprazível. Nenhum filho gosta de obedecer, porque geralmente vem a partir de uma situação que você entende mais do que ele. E ele vai questionar algumas atitudes suas. Mas o texto continua. Honre o seu pai e sua mãe. Queridos, quão bom é filhos honrarem pais e mãe. Pais, os seus pais, suas mães. Pastor, como é que eu honro meu pai e minha mãe? Nunca se esqueça, em tudo que você conseguir na vida, de mencioná-los. Nunca, filho, nunca se esqueça de mencionar seu pai e sua mãe. O que eles fizeram, o que eles abriram mão, o que eles abnegaram em prol de ti. Isso é honrar pai e mãe. É no momento onde você conquistou alguma coisa, de você levar a honra para eles. Para Deus em primeiro lugar e para eles também. Amém? Para os seus pais. Isso é honrar pai e mãe. Não é apenas, obviamente, com palavras, mas principalmente atitudes. Mas tem momentos onde Deus te coloca, que Deus te permite alcançar lugares que seus pais nem alcançaram. Você está aqui hoje e você está alcançando algo que seus pais não alcançaram, mas fizeram de tudo para você alcançar. Porque tudo que um pai quer é que seu filho seja melhor que ele, consiga aquilo que ele não conseguiu. Então, filhos, honrem pai e mãe em todos os momentos, nas oportunidades que vocês tiverem, por mais difícil que seja, querido, de algumas... Falar sobre paternidade, maternidade sempre é complicado, porque nem todos tiveram uma maternidade, uma paternidade sadia. Concordo, sem dúvida. Sem dúvida. Mas talvez essa honra que você dê a ele, a ela, que aos seus olhos racionalmente não seriam devidas, talvez seja a partir disso que Deus venha tocar o coração deles. De alguma forma, de alguma maneira, você está aqui. Amém? E por mais que essa paternidade, essa maternidade não tenha sido das mais sadias, você hoje é uma nova criatura. Você agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E você é luz. E você pode, através da palavra, do que Deus fez na tua vida, até porque, queridos, nenhum aqui merecia estar aqui. Não tem nenhum merecedor aqui. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Então, se Deus fosse olhar para mim e falar, ele tem que ser honrado. Quando Deus olha para nós, não tem motivo nenhum para ele nos honrar. Nenhum. Então, se eu começar a olhar como Deus olha, eu vou ser mais sensibilizado a tentar, mesmo que diante de uma paternidade, uma maternidade doída, que eu possa abençoar e trazer uma palavra de bênção para o meu pai e para minha mãe. Amém, queridos? Glória a Deus.
Eu sei que isso é difícil pra caramba, falar é fácil. Mas esse é fruto de uma pessoa transformada e restaurada. Amém? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem e você tenha uma longa vida sobre a terra. Quem quer viver muitos anos nessa terra? Honra pai e mãe. Se não honrar pai e mãe, sua vida não vai ser... Você vai morrer cedo. Que isso, pastor? Aqui está na Bíblia, gente. Não posso fazer nada. A contrário senso, se eu não honro meu pai e minha mãe, eu vou morrer cedo. Alguém quer morrer cedo? Amém. Eu sempre faço essa pergunta, porque às vezes tem algum maluco que levanta e quer. Mas, queridos, obedeça seus pais no Senhor. Amém? O texto continua, Efésios 6, versículo 4. E vocês, pais, pensavam que iam ficar de fora, né? E vocês, pais, não provoquem os seus filhos já... Pergunta de prova. Quando que você disciplina o seu filho e ele não é levado à ira? Qual disciplina que é feita pelos pais aos filhos e que eles não fiquem aborrecidos? Existe alguma disciplina? Existe alguma demonstração que você deu ao seu filho? Ah, que legal! Oh, não posso ir esse final de semana para a praia. Que legal, amei isso. Obrigado, pai. Ah, o videogame não tem a semana, não tem a semana. Opa, oportunidade que eu tenho para ler a Bíblia. São essas as respostas que você ouve dos seus filhos? Geralmente não, queridos. Geralmente não. Geralmente nossos filhos ficam aborrecidos, realmente. Aí quando você lê esse texto, então a Bíblia está errada? Porque o texto diz, primeiro, a Bíblia é inerrante, a Bíblia não tem erro nela, tá bom? Então vamos partir desse princípio já. Então, se a Bíblia não tem erro, eu que estou meio burro para entender. Então eu tenho que começar a pedir, Deus me ajuda na leitura. Amém? Me ajuda porque eu sei que tu não tem erro na palavra. E o texto diz, e vocês, pais, não provoquem os vossos filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na... Então, para aqui, queridos, não leve os vossos filhos à ira, não provoque os vossos filhos à ira. A ira contra quem? É interessante a gente pensar sobre isso. Eu não tenho tempo agora, mas se você ler Efésios capítulo 5 e 6, quase, em grande parte dos versículos, sempre termina assim, mulheres, sejam submissas aos maridos no Senhor. No Senhor, do Senhor, do Senhor. Então, sempre, queridos, que você faz alguma coisa, é para Deus, é para o Senhor. Sempre para o Senhor. Amém? Sempre para Ele. Aí, quando eu leio esse texto, e vocês, pais, não provoquem os vossos filhos, a ira de quem? Não é contra você, não, queridos. Você não tem que provocar a ira dos seus filhos ao Senhor. Vocês não podem levar seus filhos à ira ao Senhor. Então, o que eu tenho que fazer para eles não ficarem irados contra o Senhor? Porque contra você vai ficar. É fato. Pai, mãe, não fica triste, não. Vai chorar, vai brigar, vai falar que você é isso, aquilo, e você vai sair. Depois você vai entender. Senta aí e não ficou sem. Mas por que isso? Olha o que o texto diz. Vocês, pais, não provoquem os vossos filhos a ira, que eu estou colocando, levar a ira do Senhor, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação. Ou seja, a disciplina e a admoestação faz com que os nossos filhos não sejam levados à ira a Deus. Olha que interessante, queridos. O pai que não disciplina e não admoesta, que é o bonzinho, esse vai levar seu filho à ira. Porque amanhã ele vai falar, não vou para a igreja. Não, vou deixar quando ele tiver 18 anos, ele vai ter entendimento sobre tudo. Ele vai ter conhecimento da palavra, ele vai ter já seu livre-arbítrio totalmente definido. E aí ele vai decidir se ele vai ou não para a igreja. Eu vou deixar meu filho crescer para decidir. Você só está levando seu filho à ira contra Deus. Ele não vai decidir por Deus. Ele não vai decidir por Deus. Por quê? Porque você não administrou nem disciplinou. O texto diz, e vocês, pais, não provoquem os vossos filhos, mas tratem, ou seja, se você não tratar, você está levando a ira. O que faz meu filho não ficar irado contra Deus é admoestá-lo e discipliná-lo. Pai que não admoeste, não disciplina, está levando seu filho a se irar contra Deus, se distanciar de Deus. O nome é difícil de falar, né, queridos? Mas Efésios capítulo 2 vai falar que nós, antes, outrora, éramos filhos da ira. Nossos filhos vão crescer distanciados de Deus. E quando eu estou distanciado de Deus, eu estou em pecado.
O que faz meus filhos se alinharem com Deus é disciplina e admoestação. O que faz com que a ira não esteja sobre ele, que ele não provoque, que ele não haja algo de uma forma contrária a Deus. Disciplina e admoestação. Disciplina, queridos, é algo concreto. É algo realmente visível. Disciplina é... A palavra discípulo quer dizer aquele que sofre disciplina. Se você quer ser discípulo, você vai sofrer disciplina de Deus. Deus é pai, ele vai te disciplinar. Todos os dias nós estamos sendo disciplinados. Será que eu aqui na terra não vou disciplinar meu filho? Você mãe, você pai? Porque se eu quero que ele seja discípulo, e a disciplina, vou fazer essa diferenciação, ok? Disciplina é o paideia, paideia no grego, que é algo concreto. É quando você tira algo, deixa ele de fazer alguma coisa, ele perde alguma coisa, aquilo que ele queria para aquele dia não vai ter mais, porque cometeu um erro, uma falha, e vai ser tirado algo dele, ele vai sentir a perda, ele vai sofrer, isso é disciplina. A admoestação, ensino, fala. A Bíblia diz disciplina e admoestação, não é e ou. É concreto e teórico. É a perda e o justificar o porquê da perda. É o deixar de fazer explicando por causa disso, daquilo. Dependendo da idade, obviamente, queridos. Você não vai explicar para uma bebê de 1 ano. Olha, porque você entendeu que você feriu um princípio bíblico, criança de 1 ano. Né? Mas você vai entender e vai talvez falar de uma linguagem que ela entenda, que ela vai perder alguma coisa. Amém, queridos? Então, pais, não provoquem os vossos filhos a ira contra Deus, porque seu filho vai ficar irado contigo. Admoeste e discipline para que ele possa crescer. Então, pastor, ele não acorda, ele não vem para a igreja, ele é tão difícil de acordar. Ele não vai acordar nunca. Porque até então, o pátrio poder ainda está sob você. Ainda está sob a sua competência. Então, você ainda tem autoridade para dizer, olha, tudo bem, mas você vai. Ou você vai acordar. Né? É fácil acordar um filho. Só derrubar da cama. Com carinho, com amor. Né? Puxa assim o lençol forte. Ou eu não preciso mais disso, né? Nem precisamos muito pouco também, né, Lu? Um pouquinho de água no rosto, de manhã. Joga umas 3 pingadas assim, fácil, tranquilo. Queridos, eles ficavam revoltados, né? Hoje estão aqui louvando a Deus, cara. Na casa de Deus. Eu não vou esperar 20 anos para... Não, deixa eles decidirem. Como é que é o ensino? Me esqueci o nome desse ensino. Nem vou falar, depois vou falar que eu falei errado. Mas construtivista. Né? Deixa a criança. Ela vai sendo ensinada naturalmente. Ah, meu Deus. Eu creio no natural, né? Com o ensino natural, né? E tem limite, cara. Tem que ter limite, queridos. A vida te dá limite. Deus coloca limite para você. Deus nos coloca limite. Você, pai e mãe, não vai colocar limite sobre o seu filho. Então, queridos, não leve seus filhos a ira contra Deus. Disciplina-os desde já e admoeste-os desde já. Com amor, com carinho sempre, queridos. Sempre, amém? Sempre, sem dúvida. Abraço depois, beijo depois, para que ele entenda que isso é amar também. Hebreus capítulo 12 vai dizer que a disciplina no início ela traz tristeza, e traz mesmo. Mas depois, poder de Deus. Poder de Deus. Amém, queridos? Próximo slide. Estamos encerrando. Efésios 6, versículo 4. Depois do lar abençoado, olha que interessante, queridos. Porque se você for ler Efésios capítulo 5, eu estou passeando por Efésios capítulo 5. Você vai entender que Deus fala sobre um lar, depois Deus fala sobre... Primeiro ele fala sobre o casal, depois ele fala dos filhos, depois ele vai falar de uma questão de serviço, que nós pulamos, e depois ele entra em Efésios capítulo 6. Aí o texto diz, quanto ao mais, ou seja, finalmente, depois de tudo que eu falei,
Depois de eu falar, homem, seja submisso à sua esposa, esposa, seja submisso ao seu marido. Depois de eu falei de submissão mútua, depois de eu falei de filho honrar pai e mãe, depois de os pais não levarem seus filhos a ele, depois, quanto ao mais, depois de tudo isso, finalmente, olha como Deus prioriza a tua casa, a tua família, o teu lar. Antes da igreja, antes de qualquer coisa, que seu lar seja um lar abençoado. Amém? Um lar de palavra de Deus, um lar de comunhão, um lar de santidade, um lar de família junta, unida. Quanto ao mais, depois disso, sejam fortalecidos no... Olha que interessante, queridos. Por isso que eu falei, tudo no Senhor, no Senhor. Se você ler Efésios capítulo 5, você vai dizer que tudo está colocando para o Senhor. Tudo. Sejam fortalecidos no Senhor. No Senhor eu encontro força, queridos. Diante de tudo que foi pregado hoje, se fortaleça em Deus. Porque não é fácil. Pregar é mole, viver isso que foi dito aqui é difícil pra caramba. Quanto ao mais, depois de tudo que foi pregado hoje aqui, queridos, agora se fortaleça em Deus. Se fortaleça no Senhor, busque ajuda nele. Busque Ézer nele, busque auxílio nele. A tua força não está no teu intelecto, na tua mente, no teu braço, no teu vigor. Fortalecidos no Senhor, na graça dele, no perdão dele. Seja fortalecido no Senhor, no que ele é para você. Aquela graça inesgotável, aquela graça que te alcança em todos os momentos. Amém? A graça que superabunda, a graça que perdoa. Se fortaleça nisso, porque talvez você olhe, pastor, está tão difícil constituir um lar. Pastor, o senhor está pregando, mas meu lar se rompeu. Pastor, o senhor está pregando, mas eu estou saindo de casa. Pastor, meu filho não está aqui, meu filho não está presente. Pastor, é muito linda a pregação, mas ela não encontra eco no meu coração, estou distante disso. Quanto ao mais, se fortaleça no Senhor, queridos. Busque nele. Ele vai trazer de volta. Ele vai abençoar tua casa, teu lar, teus filhos, em nome de Jesus. Se fortaleça nele. Busque ajuda nele. Amém. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu... Há poder em Deus, queridos. Há milagre em Deus, amém? Deus faz milagres, Deus restaura, Deus transforma casamentos, Deus transforma filhos. Ei, eu estou aqui, queridos. Fui me converter com 26 anos de idade. Não nasci em um lar evangélico. Deus transforma vidas, pessoas. Amém, meus amados? Deus transforma, pastor, mas ele está viciado, ele está distante, ele não quer vir à igreja. Continua orando. Continua orando, teu lar é um lar abençoado, continua profetizando, meu lar é abençoado, minha família é abençoada, meus filhos são abençoados. Ore por ele quando eles estiverem dormindo, meu filho vai ser um homem de Deus, minha filha vai ser uma mulher de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se fortaleça em Deus. Não desista em nome de Jesus, é na força do seu poder. E o texto diz, vistam-se com toda a armadura de Deus. Querido, troca a tua roupa hoje, amém? Coloca a armadura de Deus. Depois você lê toda a armadura em Efésios capítulo 6. Mas o texto diz, coloca a armadura. Ninguém coloca a armadura para ficar de bobeira em casa sentado. A armadura é para guerra, queridos. A pregação de hoje foi o que eu falei. Falar e pregar é mole. Mas tem que botar armadura. Vai tomar dardo. Vai tomar flechada. Vão falar mal. Vão falar que você é paranoico. Vão falar que você é bitolado. Você vai ser afetado. Veste da armadura de Deus. Ele vai guardar tua mente, teu coração. Amém, queridos? É interessante porque a primeira armadura que Deus menciona é o cinturão. Por que cinturão, né? Podia ser espada, palavra, né? Espada que corta a cabeça. Porque cinturão segura tudo, queridos. E o cinturão é o cinturão da verdade. Ele segura toda a armadura. Inclusive a espada que você embainha nela. Porque a verdade é a palavra. É ela que te sustenta, querido. Não adianta ir para a luta sem cinto. Vai cair a roupa e vai passar vergonha. Pode estar com espada na mão, capacete. Vai passar vergonha, porque não conhece a palavra. As calças vão cair. Nudez vai aparecer. Estampada será a vergonha. Porque o que nos sustenta é o cinturão da verdade. Nós estamos em guerra, queridos. Família está sendo bombardeada.
Eu não preciso nem pregar sobre isso, você sabe tão bem quanto eu. Hoje ainda consigo pregar sobre isso, e com alguns cuidados. E talvez eu tenha até que nem levar essa pregação para o YouTube. Talvez nem coloque ela no YouTube. Hoje nós temos que vigiar em todos os aspectos. Quão difícil é. Hoje ainda temos uma pouca liberdade para isso. Mas tem que botar armadura, queridos. Tem que ir para a guerra, amém? Não vai ser fácil, mas estamos em guerra, amém? Vistam-se, finalzinho do versículo, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que é cilada? Armadilha, queridos. Parece, mas não é. Parece uma porta linda, armadilha. Parece que tudo está dando certo. Vigia. Simples como a pomba, prudente como a serpente. Simples como a pomba, inocência em Deus, crê em Deus, mas vigiando como uma serpente sempre. Porque tem cilada do diabo, queridos. Quantas armadilhas o diabo tem proposto para as nossas casas, nossas famílias. Quantas armadilhas, você homem, você mulher, você sabe o que eu estou falando. Quantas ciladas são propostas para que você caia e largue o teu chamado, largue a tua família, a tua casa, filho, jovem. Quantas ciladas na escola, na faculdade. Quantas ciladas. A aparência de coisas boas. Porque hoje, se você não tiver com amigos, se você não tiver na turma, você é jubilado, você é marginalizado. E para se fazer conhecido, para se fazer íntimo, você às vezes abre concessões. Cilada do diabo. Cilada do diabo. Armadilha do inferno. Amém, queridos? Existe uma estatística triste, infeliz, mas que é a estatística e nós temos que orar e fazer algo contra isso. A maioria dos evangélicos se desviam na faculdade. A maioria dos jovens se desviam na faculdade. Então, algum tempo atrás, tinham vários trabalhos de jovens nas faculdades, né, queridos? Tinham vários missionários dentro das faculdades. Ainda tem. Mas que luta, meu amado, que luta. Que luta. Mas Deus é conosco, amém? Saiu uma estatística agora nos Estados Unidos. As duas profissões mais estressantes da face da terra. É americana a estatística, tá bom? E nos Estados Unidos, o pastor é uma profissão. É assalariado. Profissão. E as duas profissões. Primeiro, presidente da República. Segundo, pasmem, queridos, pastor evangélico. Ou seja, são pressões que a gente não consegue nem imaginar. Eu estou abrindo meu coração aqui nesta manhã. A gente não consegue nem imaginar. Eu ainda sou um pastor secular, pastor que tem meu trabalho secular, divido com o ministério. Pastor, então é mais difícil? Creio que não. Creio que o mais difícil é full time, dirigindo a casa de Deus. Porque eu ainda dou uma fugidinha para o trabalho, ainda tiro um pouquinho minha mente. Mas outros, não, queridos. É o tempo todo. Sinônimo de pastor, de pastorear. Eu vou desanimar, irmãos, que aqueles que anseiam pelo episcopado, né? Paulo fala para Timóteo, aqueles que almejam o episcopado, bem-aventurados são os felizes. Sinônimo de pastor, queridos, de pastorear. Ingratidão e traição. Você tem a certeza disso. Certeza disso. Mas, sobretudo, foi o que eu falei que Paulo diz para Timóteo, seu filho na fé. Bem-aventurado, aquele que almeja o episcopado. Feliz. Feliz. Porque, queridos, não há honra maior do que ser chamado como ministro do Evangelho. Não existe honra. Presidente da República. Hoje, no Tribunal de Contas, eu dou aula nos auditórios. Queridos, sinceramente, não tem como eu ficar nervoso lá. Como assim, pastor? Uma plateia enorme, com prefeitos sentados, secretários de saúde sentados, o senhor palestrando. Queridos, eu prego na tribuna de Deus. Nervoso eu fico aqui. Temor a Deus eu temo aqui. Lá, fichinha. Fichinha, queridos. Amém? Aqui a responsabilidade é muito maior, muito maior. Por quê? Porque estamos lidando com vidas. Eu estou pregando aqui, você está tomando para você.
Você vai procurar adotar isso na tua casa, na tua família. Se o ensino é errado, olha o que eu estou fazendo. Olha o que Deus vai cobrar de mim. A quem muito é dado, muito será cobrado. Eu vou ser cobrado muito mais do que vocês. Muito mais. Quando Deus me chamar, e eu quero ouvir isso dele, e vou ouvir. Servo bom e fiel, entra na gozo do meu Pai. Agora eu sei que ele vai me colocar para sentar e vai dizer algumas coisas para mim. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Gama, naquele culto ali tu falou demais. Gama, naquele culto ali você passou os limites. Eu já falo isso em casa, caramba. Não tem um culto que eu não chego, poxa, não podia ter falado, não precisava falar aquilo. Mas, queridos, Deus é bom, amém? Sua casa é abençoada. Eu louvo a Deus pela minha casa, pela minha família. O maior presente que Deus me deu, minha esposa, meus filhos. Queridos, quando tudo está bem lá, sinceramente, as demais coisas ficam muito mais leves. Muito mais leves. Teu primeiro ministério, tua casa, tua família, teus filhos. Amém? Sempre coloque isso. Deus, família, igreja. Não inverta isso. Amém? Não inverta isso. Sua família, sua casa é a sua primeira igreja. Lute por ela. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Quero orar pelas famílias nesta manhã. Amém? Que Deus já abençoe rica e abundantemente cada pai, cada mãe, cada filho. Amém? Que sejam muito abençoados, que esses papéis não sejam sobrepostos, que seu papel homem, papel mulher venha a ser cada vez mais exercitados em amor. Em amor. Você, filho, obedeça seu pai e sua mãe em Deus. Amém? Honre seus pais, independentemente do que possa ter ocorrido. Honre seus pais. Pais, não leve seus filhos à ira contra Deus. Não leve admoeste-os. Discipline-os para que eles possam crescer debaixo da tua graça, da graça do Senhor. O Senhor nos ajuda a disciplinar, porque as ideologias de hoje, os pensamentos de hoje, fazem com que nos afastemos da disciplina e da admoestação. As orientações que recebemos hoje, Senhor, infelizmente, meu Pai, nos afastam da postura que é bíblica. E cada vez mais somos permeados por entendimentos, por ideologias, Senhor, que não prezam em nenhum momento por família, inclusive destrói as famílias. Quiçá proteger e admoestar e disciplinar. Porque tudo é opressão, tudo é oprimir. Senhor, nós repreendemos toda a cilada do diabo, todo ensino do inferno, Senhor, que tenta afetar nossas crianças, nossos filhos, nas escolas, Deus, nas universidades, há poder no sangue no nome de Jesus, onde tudo parece que está oprimindo, quando na verdade disciplina e demonstração é amor, Senhor, é amor, é carinho, é saber que nossos filhos vão amadurecer, vão crescer. Ajuda-nos, Senhor, a colocar essa armadura, ajuda-nos a não cair nas ciladas do inferno, Senhor. E nossos filhos crescerão na tua casa, desde o peito, Senhor, desde o peito estarão na casa de Deus, ouvindo a tua palavra, Deus, mesmo que seja de forma lúdica, mas estarão na tua casa ouvindo e crescendo. Ei, homem, mulher, começa a incentivar a tua esposa a buscar Deus como esposa, começa a incentivar o seu marido a buscar Deus, que haja essa aliança espiritual em cada lar aqui representado. Só aí nós profetizamos lares transformados, abençoados. Libera perdão nesta manhã, Senhor. Restauração de família, de casamentos que estavam rachados. Traz de volta o marido, a esposa. Filhos desviados, Senhor, atrai-os em nome de Jesus, para conhecê-lo mais e mais nesta manhã, nesses dias que estão por vir. Senhor, nós te amamos. Senhor, tu és o nosso Ézer. Temos a nossa esposa que é Ézer. Deus, obrigado porque palavra melhor não poderia existir, Senhor. Obrigado, Jesus, por cada homem e cada mulher aqui presente, cada criança, cada jovem, cada família. Nós te louvamos, Senhor. E nesta manhã, declaramos como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor louva essa expressão porque Josué falou eu, depois minha casa. Josué sabia que começava por ele. Senhor, eu coloco agora cada homem no teu altar, Senhor. Cada homem que aqui está, que entende, meu Pai, e tem entendido a sua responsabilidade como liderança espiritual do lar, de proteger sua casa em amor, de dar a sua vida pela sua casa, pela sua família, de lutar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente por ela. Senhor, abençoa homens que estão aqui hoje, Senhor, trabalhando, buscando um cargo melhor.
Senhor, tu sabes como o dinheiro, Senhor, como foi pregado hoje aqui, não pode ser o nosso Senhor. O dinheiro é servo nosso. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que tu venhas a ser Ézer na vida de homens que estão lutando, meu Pai, para trazer provisão para casa. Tu sabe, meu Pai, que o trabalho é dignidade. Tu sabe, meu Pai, que o salário é dignidade. E eu te peço, meu Pai, multiplica para esse homem, em nome de Jesus, Senhor. Porque tu sabe, meu Pai, a cobrança que há também nele, de sustentar um lar, que cobrança, Senhor. Quão difícil é sentarmos, dormirmos à noite, e a cobrança e a responsabilidade de pagar contas, de fazer isso e aquilo. Senhor, ajuda-nos, Ézer, ajuda-nos, Senhor. Auxilia, Senhor, os teus filhos. Da mesma forma, cada mulher, cada esposa, Senhor. Na ajuda, na cooperação em todas as áreas, física, espiritual, emocional, ajuda, Senhor. Que essas esposas sejam Ézer e seus maridos cada vez mais. Senhor, obrigado, meu Pai, pela ministração desta manhã. Senhor, abençoa cada família aqui presente. E nós declaramos que a nossa casa vai servir a Deus. Nós profetizamos isso nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus.